Na data de hoje, 23 de março, é celebrado o Dia Mundial da Meteorologia. E a gente não precisa nem dizer, o quanto é importante o trabalho desse profissional, em especial para o produtor do campo. Um apanhado histórico rápido, ela foi criada, essa data em 1961, criando-se a Organização Mundial da Meteorologia, que é ligado à Organização Mundial da Saúde das Nações Unidas. Desde então, essa data tem sido comemorada e, principalmente, ela tem, por conta dos profissionais e por conta da sua atividade, uma importância muito forte para o desenvolvimento agropecuário no Brasil e no mundo. E para a gente trazer à tona toda essa importância do profissional da meteorologia, a gente vai até São Paulo agora conversar com o nosso colega Walter Puga Júnior, que ele recebe hoje no estúdio por lá o meteorologista master da Somar Meteorologia, que é quem traz sempre as informações do clima para todo o Brasil, que a gente exibe aqui no canal do Boi. Vamos então viajar até São Paulo para falar com eles. Olá, Puga, boa tarde para você. Parabéns ao meteorologista. Obrigado. Bom, ela está dizendo parabéns. Ele está sem um retorno, mas está acompanhando atentamente aqui. Nós estávamos falando sobre a meteorologia e a importância para a economia mundial, né? Não só para agronegócio, não, para agropecuário, também para outros setores. Bom, estamos recebendo aqui Celso Luiz de Oliveira Filho. Ele é economista, meteorologista, olha, economista, meteorologista master, que fez agrometeorologia também. Então, ele é formado em meteorologia e também tem uma pós-graduação em agrometeorologia. Ou seja, conhece bem o agronegócio e a importância da meteorologia para o agronegócio. Obrigado por ter vindo, Celso. Vamos agora abordar alguns aspectos importantes que o produtor rural, que nos acompanha agora, precisa saber. Há uma reclamação constante do produtor, Celso. Meteorologista não acerta nada. Falaram que ia chover, não choveu. Avisaram que não ia chover, choveu. Ser meteorologista é lidar com dificuldade para acertar o que vai ocorrer? Olha, junto com o goleiro, boa tarde a todos, antes de tudo, mas junto com o goleiro eu diria que nós sempre recebemos a culpa por alguma coisa, pelos erros de previsão. Mas aí entra uma questão, Puga, a questão da previsão de curtíssimo prazo e aquela situação de um padrão mais longo. Então, se a gente for trabalhar com previsões de curtíssimo prazo, chuvas pontuais, principalmente aquelas que acontecem à tarde, pega um talhão, não pega outro, essa previsibilidade é um pouco mais difícil de ser feita em função da energia que a gente recebe aqui no Brasil. A energia solar que vem aqui para o Brasil, para uma região tropical, é muito maior do que, por exemplo, em países onde se fala mais do acerto da previsão do tempo, Estados Unidos, Japão. Isso faz com que, se eu der um estalo com o dedo à tarde no meio do campo, comece a formar uma nuvem carregada e comece a chover. Já em países onde a latitude é mais alta, ou seja, clima mais subtropical, você tem a presença de frentes frias, que são sistemas que varrem o país trazendo chuva. Então, a previsibilidade acaba sendo maior. Mas eu digo o seguinte, a grande colaboração da meteorologia é principalmente na previsão de longo prazo, para tomada de decisão no planejamento de longo prazo. Eu tenho um exemplo aqui, conversei hoje com produtores do Mato Piba e, para minha surpresa e grata surpresa, havia uma expectativa com o fenômeno Laninha em curso, havia uma expectativa de chuvas mais fortes agora nesse final de verão e, para minha grata surpresa, todos preparados, todos alugando máquina, colheitadeira, enfim, trazendo mais colheitadeiras e trabalhando justamente colhendo essa soja aí que está pronta para ser colhida, mas em função da chuva está sendo o período de trabalho um pouco menor. Mas mesmo assim, eles estão conseguindo avançar em função justamente da previsão. Havia uma expectativa de chuva forte para o final do verão. Foi tomada uma decisão justamente de aumentar a tecnologia no campo. Bom, nós temos uma previsibilidade maior em outras regiões do mundo, muito mais difícil no Brasil. Por isso, trabalhar com meteorologia aqui tem suas dificuldades, não? É uma luta constante, você recebe muitas críticas lá na Somar Meteorologia de produtores rurais que ligam chateados, reclamando? Isso é natural. Cria-se uma expectativa, a previsão do tempo muitas vezes cria uma expectativa de absolutismo e que não existe. Existe uma limitação tecnológica. A previsão do tempo, ela ajuda até um determinado ponto, ela vai com uma assertividade até um determinado ponto. Existe um grau de incerteza aí dentro dessa previsibilidade. Mas ainda assim é possível você tomar algumas decisões. Eu
recebo sim muitas ligações, reclamações, vamos dizer assim, de clientes, mas aos poucos, conversando com esses clientes, ensinando como é que se usa a ferramenta, eles começam a perceber aonde que é possível tomar uma decisão assertiva ou não. E para se ter uma ideia, eu tenho casos de clientes que há anos atrás reclamavam da previsão e a gente sempre conversava, tentava acertar as arestas, e hoje em dia eles conseguem tomar uma decisão mais assertiva. Foi o caso, por exemplo, de um cliente meu do Triângulo Mineiro, precisava aplicar a ureia no milho, agora o milho safrinha recém-instalado. Falei para ele, tem uma previsão de chuva, é mais isolada, mas ainda assim era possível apostar nessa chuva, ou era necessário apostar nessa chuva. Por quê? Depois disso agora a gente vai ter um período seco. Esse final de março vai ser mais seco no Triângulo Mineiro. Então, entre a dúvida dessa chuva que pode ser mais irregular e depois disso uma ausência de chuva que você não pode fazer absolutamente nada, tem que esperar pela próxima chuva, apostamos nessa chuva. Ainda bem, a chuva veio, foi boa, foi uma chuva generalizada, ele está satisfeito. E nos últimos anos, justamente, o início foi mais complicado, essa questão da doutrina, de como olhar a previsão do tempo. E hoje, finalmente, a gente tem aí uma conversa bem mais amigável, mas ele toma decisões aí mais importantes graças à previsão do tempo. Bom, a importância econômica da meteorologia, ela é muito conhecida de quem está mais ligado ao ramo, inclusive alguns veículos de comunicação. Mas vamos relembrar, Celso, a meteorologia hoje é importante em diferentes setores da economia. Na aviação, não só no agronegócio, na aviação, na prospecção de petróleo. A SOMAR tem muitos clientes, além de empresas de televisão, de veículos de comunicação. Vocês atendem algumas das mais importantes empresas do Brasil, não? Sim, atendemos a empresas no setor de aviação, a gente atende também empresas no setor de energia. A energia, a base, a matriz energética brasileira depende da chuva. A chamada caixa d'água, o Triângulo Mineiro, o estado de Minas Gerais, ele é responsável por boa parte da produção de energia no Brasil, então precisa chover forte durante o verão em Minas Gerais, caso contrário os reservatórios ficam baixos. Então esse é o nosso trabalho. A gente também trabalha com agricultura, enfim, a gente também trabalha com a mídia. Trabalhamos até, para se ter uma ideia, a gente começa até do lado mais prosaico. Por exemplo, um passeio de fim de tarde, a previsão do tempo entra no meio. Tá? A questão até de venda de roupas, venda de bebidas, venda de sorvete, isso tudo depende muito da previsão climática, previsão de frio, de calor. Enfim, a gama é enorme. Defesa Civil, a gente trabalha com a Defesa Civil do Estado de São Paulo há 20 anos e temos aí um orgulho de sermos os guardiões, vamos dizer assim. Olhamos 24 horas por dia, radares meteorológicos, satélites, para ver onde está chovendo forte, para onde a chuva está migrando, para avisar justamente para que o morador possa tomar as providências. Quer dizer, meteorologia está na nossa vida mesmo, veio para ficar e é um estudo que daqui para frente é necessário que nós incorporemos à nossa vida, é isso? Sim, vale para tudo. Todo o planejamento passa pela meteorologia. Então, não tem muito, desde do planejamento mais simples até aqueles mais sofisticados, grandes obras, por exemplo, tudo acaba passando pela meteorologia. Não tem jeito, a gente acaba sendo influenciado por essa ciência. Bom, você acaba de ouvir um dos mais respeitados meteorologistas do Brasil. Ele é meteorologista master da SOMAR Meteorologia, Celso Luiz de Oliveira Filho. Lembrando, né, que é formado em meteorologia aqui na Universidade de São Paulo, mas tem uma especialização aí na área agronômica, né? Fez agrometeorologia. Por isso, conhece detidamente o que ocorre no agronegócio brasileiro. Eu agradeço sua participação aqui conosco. Obrigado pelas informações. Fica aí o recado do Celso. Meteorologia está na nossa vida, Celso. Sem dúvida, para tudo. Meteorologia é tudo. Muito obrigado, Walter. Volto para vocês aí em Campo Grande. Ok, Puga, obrigada então por essa participação. Repassa um abraço nosso então ao meteorologista Celso e a gente já parabeniza todos os demais profissionais do país. Aproveitamos também para cumprimentar a Juliana Rezende e a Graziela Gonçalves. Graziela, inclusive, participa do programa agora conosco e vai falar um pouco a respeito de como está a situação na fronteira agrícola formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a situação climática. Boa tarde, Graziela.
Boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, na imagem de satélite, a gente ainda enxerga nuvens bem carregadas em grande parte da região do Mato Piba, incluindo as áreas produtoras de soja, que ao longo dos próximos dias ainda devem receber grande volume de chuva, em torno de até 70 milímetros. Para o próximo período, só que vai até o dia 2 de abril, é que a chuva volta a perder um pouco mais de força, teremos maiores aberturas de sol ao longo do dia, mas já no próximo período essa chuva volta a ganhar intensidade mais uma vez. Do dia 3 ao dia 7 de abril, o acumulado deve variar até dos 30 aos 50 milímetros. E a chuva, mesmo que mal distribuída, ainda deve favorecer também as lavouras nesta região.